Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e vamos a mais um vídeo de psicologia, tá certo? Bom, é o seguinte, você que ainda não viu o vídeo anterior, tá? Nós vamos falar nesse vídeo sobre o reforçamento, tá? Estamos falando sobre o behaviorismo ou behaviorismo. Nós falamos do comportamento operante, tá? É importante para você entender esse vídeo, principalmente esse vídeo aqui, tá certo? Você vê os dois últimos vídeos. O primeiro é o comportamento respondente, o outro é o comportamento operante, e nós estamos nesse daqui que é o reforçamento, tá? É importante porque direto eu vou estar rebuscando informações do outro vídeo. Então, se você não viu os vídeos, talvez você fique meio perdido, tá certo? Então, é legal você ir lá para você não se perder, tá? Outro detalhe é que o assunto que eu vou falar agora dá para ser resumido em 4 minutos, mas essa não é a ideia do canal, não é resumo, é falar ponto a ponto do livro, tá? Então, vai ser legal para você entender melhor a dimensão dessa questão, beleza? Então, isso é importante. Isso significa que eu não faço ideia de quanto tempo vai ter esse vídeo, tá? Sei lá, talvez uns 30 minutos. Espero que não, mas vamos fazer passo a passo, beleza? E presta atenção, porque é bem teórico isso daqui. Então, eu vou fazer passo a passo, vou explicando passo a passo com calma para você entender melhor. Esse vídeo é importantíssimo, porque ele tem muito a ver, essa questão do reforçamento, tem muito a ver com essa psicologia do comportamento que vai influenciar e que vai ser usada no marketing, na manipulação social, em todo esse ajuste social, manipulação e como ferramenta, né, de desenvolvimento ali para mexer em questões da nossa vida, né, enquanto seres humanos. Isso vai fazer muito parte, né, desse processo. Então, quando nós vamos falar desse ponto específico do reforçamento, é importante que você entenda direitinho. No final do vídeo, a última parte da leitura que a gente vai fazer, da exposição, tem um exemplo que encaixa na realidade, que aí você vai fazer, entendi. Não adianta você pular para o final para ver só aquilo que você não vai entender. Você precisa ver todo o processo, tá certo? Então essas são as pontuações necessárias para esse vídeo, beleza? Bom, então vamos lá então. Vamos lá porque isso aqui rendeu folhas de rascunho, né? Deixa eu me preparar aqui. Bom, vamos lá. Estamos falando então aí do reforçamento, depois de ter falado do comportamento operante, tá certo? E o que é o seguinte, o que é o reforçamento? O reforçamento ele é uma consequência da resposta, tá? Então, nós estamos falando ainda daquela situação de estímulo-resposta, certo? E agora nós vamos colocar mais um elemento que é a consequência, que é o reforçamento, tá? O reforçamento é como se ele fosse a resposta da resposta, certo? Por exemplo, o sol bate no meu olho, eu vou ter uma resposta, vou fechar os olhos. Quando eu fechar os olhos, vai gerar mais alguma coisa. Uma dessas coisas que vai gerar é o reforçamento, beleza? O reforçamento ele vem junto com a resposta, tá? Então no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essas influências que vão, esses estímulos vão nos causar respostas, nós vamos ter respostas a esses estímulos e junto com essa resposta vem mais algumas coisas, uma delas é o reforçamento, entendido? Beleza. Esse é o tal do reforçamento, tá certo? Esse reforçamento, ele tem o papel de mexer na probabilidade de respostas, tá certo? Então é o seguinte, o reforçamento ele faz com que as respostas que você teve possam mudar. Elas podem mudar para mais ou para menos, ou sumir, ou mudar de características, tá certo? Então, o sol bateu, você tem uma resposta que é fechar o olho. Dependendo do estímulo que você tiver, quando o sol bater de novo, a tua resposta não vai ser fechar o olho, vai ser outra coisa, tá certo? Então, o reforçamento faz com que a resposta mude, transite, segundo a necessidade, tá certo? Tá entendido aí, né? Já vai vendo como é que vai ser tenso o vídeo, é passo a passo, mas é para você entender. E são ideias sensacionais, beleza? Bom, para você entender onde está o reforçamento, então, nessa situação. Primeiro, a gente tem um estímulo, como eu disse, a luz, tá certo? Temos a resposta, fechei o olho, tá certo? E aí tem um reforçamento, tá certo? Que é a consequência da resposta, tá? E é o seguinte, passo a passo de novo, a consequência da resposta pode mudar a forma que a resposta vai vir, ou se ela vai vir,
tá? E você vai entender isso de novo. Então, é esse o passo a passo. Estímulo, resposta, reforçamento. Beleza? Vamos lá, então. Próximo ponto aí. Tem duas estruturas, né, do reforçamento. Tem várias estruturas, mas duas estruturas muito importantes que nós vamos falar aqui, que são as principais, que é o reforço positivo e o reforço negativo, tá certo? Todos eles mudam as chances de resposta, probabilidade de resposta. É nisso que eles vão mexer. Positivo faz de uma forma, negativo faz de outra, tá? No caso do positivo aqui, ó, ele é um evento que vai mudar a forma, a probabilidade, certo? Futura que essas respostas vão ser produzidas, tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai aumentar a forma que essa resposta vai ser produzida. E quantas vezes ela vai ser produzida? Quantidade, certo? E tem um reforçamento negativo, tá certo? O que ele vai fazer? Ele também vai aumentar a probabilidade da resposta, só que é uma resposta que remove e atenua, que diminui, certo? O que aumenta e o que diminui nesses dois que nós estamos falando? Porque a gente falou que o reforço positivo, ele vai aumentar a produção da resposta, certo? Ele vai aumentar a produção da resposta. E o que diminui vai diminuir a produção da resposta, certo? Aliás, ele aumenta a resposta, só que ele vai... essa resposta ela vai remover alguma coisa. Então é como se fosse assim, ó. Positivo. Eu tenho uma resposta, essa resposta vai fazer com que aumente, certo? Aumentar o quê? O reforçamento. Negativo. A minha resposta vai fazer com que diminua ou suma esse reforçamento, certo? Tá entendido? Com calma, passo a passo, certo? Eu até indico você a fazer tópicos, tá? É que os meus rascunhos são uma zona, mas eu faço uma espécie de tópicos, ó, bolinha, bolinha, explicação, bolinha, explicação, bolinha, explicação. Vai por mim, se você fizer assim, vai ficar bem organizado as tuas ideias, beleza? Bom, então temos aí o reforçamento, duas estruturas dele, o positivo e o negativo, certo? As duas vão aumentar a resposta, só que as duas respostas vão servir para coisas diferentes. Isso ficou claro? Então vamos lá. Uma vai ser para produzir, outra vai ser para diminuir, tá certo? Esses reforçamentos. Bom, aí chega o momento do exemplo, né? Você fala, pô, tá teórico, tá bacana, mas a gente precisa de um exemplo para clarear um pouco isso. A gente vai voltar na caixa de Skinner. Eu não vou explicar aqui de novo como é que é a caixa de Skinner, porque eu expliquei no vídeo passado. Como é que funciona, então? A gente vai voltar um pouquinho na caixa de Skinner, né? Aí a gente tem lá o estímulo, tá certo? Lembrando, sempre trabalhando com estímulo, resposta, e agora com reforçamento. Tem um estímulo, né? O ratinho tá lá com sede, cai a gotinha, porque ele bateu na barra, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer? O que vai acontecer no reforçamento? Vai substituir essa sede por um piso onde dá choque no rato. Choquezinhos, incômodos, né? E a gente vai usar a palavra aqui, são ações aversivas, né? Algo aversivo, algo ruim, certo? Para nós, para o nosso organismo. E o rato, levando o choque, vai tentar fugir, vai tentar andar. Uma hora ele vai esbarrar na barrinha. Quando ele esbarra naquela barra, o esbarramento é o quê? A resposta. Qual foi o estímulo? O choque. Qual foi a resposta do rato? Bateu na barra, certo? O que a barra fez acontecer? Uma consequência, certo? Lembra que a gente falou lá? O que é o reforçamento? É a consequência. Qual foi a consequência da resposta do rato? A resposta foi bater na barra. A consequência foi parar o choque. Parou o choque. Por um tempo. Aí o rato... Opa, parou o choque. Ele vai começar a passar por um processo de aprendizagem. Vai ficar andando, toda vez que voltar o choque, ele vai ficar andando e isso vai aumentar as chances dele esbarrar na barra para que o choque pare. Reforçamento negativo. Aumentou a resposta para diminuir aquela sensação aversiva, aquela sensação ruim, certo? Então, isso daqui dá para a gente entender especificamente esse reforço negativo, né? Reforçou, aumentou a resposta, porque a resposta está diminuindo a dor do rato, diminuindo aquela situação ruim, né? Eu bato na barra, o choque para, então eu vou ficar batendo na barra, certo?
Então, na prática, é assim que a gente entendeu essa teoria, gente. Assim que a gente entendeu esse ponto da teoria, beleza? Bom, vamos lá. Tá, e outro ponto aqui, tá certo? É que essa resposta, na verdade, esse reforçamento, né, que foi parar o choque, que esse é o reforçamento, parou o choque. Quando voltar, ele vai falar, opa, eu sei que bater na barra vai parar o choque. Bateu na barra, acontece o reforçamento, certo? O que acontece? O reforçamento nessas situações, ele vai aí estimular, ele vai fazer o controle da emissão de respostas, né? Quando o choque para e o choque volta, ele vai fazer com que o rato aplique mais respostas, responda mais, certo? Ele vai controlar essa questão da quantidade e qualidade da resposta, certo? Bom, isso é um outro ponto. Vamos virando a folha aqui, tá certo? Então a gente já viu aí o que é o reforçamento positivo, tá certo? E aqui tem uma coisa interessante, é que o reforçamento positivo, ele entrega algo ao organismo, que nem lá a gente viu na caixinha de Skinner a gotinha de água, beleza? Ele entrega algo positivo para o organismo, tá certo? E lógico, nós temos aí o negativo, que o negativo ele permite tirar algo indesejado, como a gente viu agora, o reforço negativo, né? Bateu na barra, respondeu, reforço negativo para o choque, tá certo? Ele tira algo indesejado. O que tirou no nosso exemplo? Tirou o choque, parou de dar choque, certo? Então, isso é esse primeiro ponto. Vamos ao próximo ponto, que é o seguinte, o texto vai falar aqui pra gente que não se pode definir algo como um reforçamento de primeiro momento. Você não consegue fazer isso. Isso é fruto de uma análise, né? Você tem que fazer uma análise, uma observação mais técnica para ver se aquilo realmente é o reforçamento. Porque você pode perceber que existe um ciclo de continuidade dessas questões, tá certo? Acaba uma, volta, troca por outra, meio que são ciclos ligados, tá certo? Mas ele vai falar também que existe uma outra questão, que são reforçamentos, né, naturais. Primeiro que esses reforçamentos naturais, eles são primitivos, são aqueles que estão ali, independente do que nós façamos, tá? Esses reforçamentos primitivos, ele vai colocar aqui alguns pontos, como por exemplo, a água, alimento e o afeto, né? Esses são reforçamentos, né, das nossas respostas, que fazem gerar esses reforçamentos, que nos faz entrar num ciclo de vida, né? Então isso daqui é um tipo de reforçamento primitivo, natural, tá certo? Só que também tem os reforçamentos secundários. Esses reforçamentos secundários é o seguinte, eles são produto do nosso processo de vida, do nosso processo civilizatório, do nosso processo de relação social, de humanização, tá certo? Então aqui ele vai colocar alguns pontos também desse reforçamento secundário, tá? Que ele vai colocar como dinheiro e aprovação social. Olha só que são duas coisas, né, criadas e desenvolvidas nesse processo de humanização, de desenvolvimento social, econômico, né, de relações. Então, isso daqui são reforços secundários. E esse é o outro ponto, reforços primários e reforços secundários, tá certo? Isso daqui é bom para você entender que a teoria não inventou isso. A teoria observou e percebeu que existe essa estrutura no desenvolvimento desses comportamentos, tá certo? Então tá lá o comportamento, você conseguiu decifrar aquela hierarquia, aquela ordem de ideias e você então escreveu e estruturou essa teoria. Então ele existe lá, né? O fato de esse reforçamento primário já existir algo do ser humano, né? Já mostra que essa é a questão, não é uma invenção. A psicologia não inventou esses pontos, ela observou, analisou e trabalhou, e estudou e classificou essa ordem de ideias, tá certo? Bom, vamos lá, beleza. Vamos falar um pouco então sobre o reforço negativo. O reforço negativo é aquele que tirou a situação aversiva, aquela situação ruim do rato, né? Que era o choque no assoalho. Tirou aquilo. Esse é o reforço negativo. A gente vai falar de dois pilares importantes do reforço negativo, que é o seguinte, a fuga e a esquiva, tá? As duas são bem semelhantes. Eu vou falar um pouquinho da esquiva e depois falo da fuga, beleza? Bom, a esquiva é o seguinte, tá? A gente vai usar um outro exemplo aqui que é do raio e o trovão, beleza? O que é essa esquiva? A esquiva
Ao contrário do que nós vimos no reforçamento, essa esquiva aqui, ela faz parte do reforçamento. Essa esquiva, ela vai fazer com que você fuja, aliás, com que você esquive da situação, né? Com que você mude de situação dentro do que está acontecendo. Então, como é que funciona isso, tá? Primeiro, onde que está essa esquiva na situação? Que situação? Estímulo, resposta, reforçamento. Essa é a situação. Aonde que está a esquiva nisso? Primeiro vai ter um estímulo aversivo. Qual é o estímulo aversivo? É o raio. Veio o raio. O raio não faz barulho. Não faz barulho, hein? Pelo amor de Deus. É o trovão que faz barulho. O raio cai. E aí, esse é o primeiro estímulo aversivo, estímulo ruim. Aí você viu o raio. Só que você, por um processo de aprendizagem, já entendeu que o segundo momento daquele estímulo, o segundo estímulo, também é ruim, é aversivo. É o quê? Aquela coisa que geralmente assusta, que é o trovão, certo? E você vai fazer uma reação, você vai ter uma resposta, tá certo? Que é você provavelmente tampar os ouvidos, né, para que aquele som estrondoso que assusta não te incomode, não te assuste. Você vai ou eliminar o som ou você vai diminuir aquela sensação, aquela ação aversiva, ruim, tá certo? Então, tem primeiro o estímulo aversivo, o raio, depois vai acontecer, que lógico, ele pode ser condicionado ou incondicionado, tá? Condicional ou incondicional. Você pode ter produzido isso ou você pode não ter produzido. No caso do raio, ele é uma coisa natural, ele é da natureza, né? Ele acontece sozinho. Você não tem um controle sobre isso, tá certo? Então ele pode ser condicionado ou não, essa situação aversiva, beleza? E aí então, você tem que entender que essas situações aversivas são separadas por intervalos. Como a gente disse, essa esquiva, ela parte de uma ideia onde você tem um primeiro estímulo negativo, você produz a esquiva por causa de um segundo estímulo que vai vir depois, beleza? E aí vai acontecer a execução do comportamento. Vai vir essa esquiva aversiva e vai ter a execução do comportamento. Você vai fazer o comportamento lá, a sua resposta, tá certo? E essa resposta vai servir para que você diminua a aversão do segundo estímulo ou você elimine ela. Ou você vai ouvir bem baixinho, ou você não vai ouvir. Você vai diminuir, então, esse sofrimento, certo? Que veio causado pelo estímulo, né? Que o estímulo te causou, tá certo? Beleza. E aí, a pergunta é, por que isso acontece? Por que essas reações em nós acontecem? Essa esquiva, tá? Essa fuga, né? Por que ela acontece? E aqui ele vai colocar alguns pontos interessantes, né? Bom, primeiro, o estímulo 1, né? Esse primeiro estímulo, que é o raio no caso, certo? Ele é um reforçador negativo. E ele é algo que vai se tornar para você algo aprendido. Por exemplo, você aprendeu que depois do raio vem o trovão, certo? Então, a tua reação vai ser uma reação que também foi aprendida, né? Você já sabe o processo, né? Raio, opa, trovão, certo? Uma reação aprendida. Por isso, porque nós aprendemos parte dessa reação de reforçamento, tá? De esquiva, nós aprendemos essa esquiva, tá certo? Outro ponto é... É a ação do condicionamento operante, né? Essa ação do condicionamento operante, a gente viu lá no outro vídeo, do comportamento operante, que é a condição da qual você opera, você que faz acontecer. No aprendizado, você executa parte da ação no aprendizado, certo? E essa parte é o comportamento operante, beleza? Então, esses dois são os dois motivos. Tem a ver com o aprendizado das situações. Esse aprendizado vai fazer com que você gere a esquiva. Por exemplo, buzina de carro, o carro buzinou. Você aprende algumas coisas com a buzina de carro. Duas, que geralmente todo mundo sabe, é que ou quando você escuta a buzina, alguém de algum carro tá chamando outra pessoa, tá chamando a atenção de outra pessoa, porque vê um amigo, não sei, ou buzinando para algum outro veículo também. Ou então ela está pedindo e alertando alguém que está no caminho daquele veículo.
Esses dois são as duas grandes percepções que a gente tem da buzina no trânsito do carro, né? A outra terceira é a gente reclamando mesmo, que tá devagar e tal. Então, tem essas duas ou três possibilidades principais aí, né? Isso daqui é uma situação aprendida, né? Você escuta a buzina e aí você escutou a buzina, dependendo do lugar que você tá, você já vai fazer uma relação. O cérebro vai fazer uma relação. Se você está atravessando a rua e você escutou a buzina, ela vai te condicionar, certo? A um reforçamento de você olhar e ver se há alguém que está vindo na tua direção. Talvez você dê um pulo, você volte, você fique parado, né? Então, quer dizer, esse processo é aprendido, tá certo? Esse processo de esquiva no reforçamento, beleza? Então, respondida a pergunta, por que isso acontece? Para a questão do aprendizado.